Oi, tudo bem? Mais uma edição do podcast Guinei Bisneto. Antes de mais nada, quero agradecer a sua audiência e também os nossos anunciantes. Falar nisso, Araguari está presente com a minha amiga Marisa, da Caramela Bem Casados, que é uma delícia. E se você não conhece, tem que conhecer, porque o Bem Casado, ele pode ir mudando de nome. Quando nasce uma criança, é bem nascido, bem casado é no casamento, né? E por aí vai. Então, o doce é versátil. E ela, que estava em outra área da advocacia, descobriu a confeitaria. Olha que loucura! Nós somos seres polivalentes, versáteis. E é você, Marisa, minha admiração. Muito obrigado por estar aqui conosco. Quero agradecer também Ferreira Segantini, através do Dr. Márcio, Vanessa, o marketing e comunicação do Luciano, que é um. Eu vou falar hospital pelo fato de que vocês precisam conhecer. Aqui em Uberlândia, eles atendem há 21 anos, é referência nacional, mas eles operam não só no Brasil, como também no exterior. Uberlândia é uma coisa fora do comum. Vai falar, o Guiné é bairrista. Sou bairrista. Acho um barato saber disso. E a Ferreira Segantini, ela é especializada apenas na face. No passado, já fizeram várias cirurgias em outras partes, mas hoje em dia a especialização é face. Agradecer sempre você e dizer que aqui no rodapé do vídeo tem o nosso contato, caso você queira participar do nosso programa através do seu produto, da sua empresa, estamos abertos para te receber. Não esquecer também da modernidade, porque o Guiné, quando você vai voltar para a televisão? Não, eu já estive na televisão, no rádio, no jornal, e agora estou nas redes sociais. E das redes sociais, nós fomos para o YouTube, porque as pessoas queriam me ver. E eu estou de volta no YouTube, e lá no YouTube você tem que se inscrever. Nessa inscrição, você vai seguir o podcast, saber de todas as novidades. Não esqueça de nos apoiar e também ajudar o canal, ativando o sininho, né? Não vai esquecer de ativar o sininho. Nesse último, teve muito comentário. Você também pode comentar. A gente gosta de elogio, tá? Olha, o texto de hoje, a pauta de hoje, a gente começou com educação, filantropia, e a gente vai continuar nessa seara, porque tem muita coisa para ser dita, discutida e para ser refletida também, pelo fato de que essas duas convidadas, elas falam com propriedade sobre duas instituições. Uma é a Cinebref e a outra o Instituto Carrossel. Com vocês, sejam bem-vindas, Elane Clemente e Danusa Biasi. Obrigada. Obrigada. Muito prazer estar com vocês aqui, viu? Prazer é nosso. É uma honra, Ney, estar aqui com você. Elaine, você, como que surgiu essa oportunidade, pelo fato de que a sua profissão é outra, né? Sim, a minha área de formação, eu sou pedagoga, especialista em psicopedagogia. Me aposentei, inclusive, na educação. E, na verdade, o sindicato surgiu na minha vida como a maioria das instituições surge na vida de todos. Surgiu por um problema e a necessidade de solução. E eu estava, à época, à frente de uma instituição, e essa instituição tinha uma dívida homérica com o INSS. Dívida que eu não produzi, mas que eu, à frente da instituição, era responsável por ela. E naquele momento eu tinha duas opções. Ou eu fechava a instituição, e isso eu não tive coragem de fazer, porque a instituição, e isso é bom que se entenda, ela é sempre maior do que a gente. A instituição ela tem uma missão que é muito maior do que quem a preside ou quem a dirige. E naquele momento eu tinha uma dívida, então, porque a instituição tinha.
E eu, para resolver este problema, eu não me conformei com fechá-la e fui atrás dos meios possíveis para que isso se resolvesse. Solução. Solução. E eu consegui, por incrível que pareça, e era uma dívida que, à época de 30 anos atrás, quase, era de 4.800.000, dinheiro da época. Não vamos nem saber quanto Nem é vamos, hoje, né, isso? nem vamos fazer a atualização É, monetária disso. Mas, de qualquer forma, eu consegui a remissão dessa dívida. E aí, naquele momento, outras instituições que passavam pela mesma situação vieram me procurar para perguntar: o que você fez que eu preciso fazer também? E eu comecei a dar alguns apontamentos e eu percebi que nós não tínhamos um órgão de referência para que nós pudéssemos buscar, como dirigentes de instituição, para resolver qualquer demanda, qualquer necessidade. E aí, então, naquele momento, eu percebi que nós precisávamos de um representante. E o representante era justamente um sindicato patronal que pudesse representar essas instituições e, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de assessoramento e orientação. Daí, em 2001, surge o Cinebref. E eu estou à frente desse sindicato desde então, porque eu penso que nós temos muita coisa para fazer. As instituições ainda passam por muitas 24 dificuldades. anos. 24 anos. Nós estamos completando este mês de setembro, Olha esse 24 mês, anos, sim. que legal, parabéns. É uma luta, né? Antes eu vou falar com a Danusa, eu queria que você contasse para o nosso público o que é Cinebref. Ah, perfeito. É o Sindicato de Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas. Nós estamos dentro do terceiro setor, mas não somos todo o terceiro setor. Então, existe no nosso país 3 setores da economia, né? Você tem o primeiro setor, que é o público, o segundo, que é o mercantilista, que é com fins lucrativos, e o terceiro, que é sem fins lucrativos. Dentro dos sem fins lucrativos, nós temos as instituições beneficentes e as associações sem fins lucrativos. É dentro deste rol que nós temos as nossas instituições e o representante legal é o nosso sindicato. Então, é o Sindicato de Instituições Beneficentes. Eu pude ver também nas minhas pesquisas que o Cinebref Brasil tem um Cinebref de cada estado, né? Você representa o Cinebref de Minas Gerais? Eu represento o Cinebref Minas Gerais e o Interestadual, que são mais 23 estados. Por isso que Então, você viaja bastante, né? Em 24 estados da federação, sou eu a representante, né? Estou representando. Existe também o Sindicato da Paraíba, específico da nossa categoria. No Rio de Janeiro também tem um específico e tem em São Paulo 4 patronais específicos da nossa categoria. E eu estou na presidência da Federação Nacional, ou seja, estou enfronhada aí nessas demandas de representação sindical e principalmente preocupada com o assessoramento e a busca de melhores condições e fortalecimento do segmento, que isso aí eu acho que é uma missão mesmo que a gente tem, e eu me encontro no sindicato em função disso. Olha, por falar em missão, a gente estava comentando fora do ar sobre missão. Eu acho aqui que nós três temos missões a serem cumpridas, né? Pelo fato de que a gente não busca, a gente é buscado, né? Exato. A gente é É, procurado. Porque quantas vezes eu fui na Icaso conversar com você ainda, É em verdade, Elaine? é verdade, E a Icaso é outro orgulho nosso, é né? verdade. Eu estive à frente da instituição por 9 anos, né, lá, e é interessante como até hoje, mesmo eu já tendo saído de lá há mais de 20 anos, né, até hoje eu encontro com pessoas, tive essa oportunidade agora, eu fui participar de uma audiência pública em Goiás, e tinha muita gente de Uberlândia lá em Goiás, e uma das meninas virou e falou assim: você foi a primeira que assinou minha carteira. Que legal! Isso é muito importante, né? Porque você vê hoje as pessoas realizadas e tiveram um bom início, né? E eu acho que é fundamental quando você começa bem, Lógico. né? E nós Não, podemos contribuir com isso. olha, esse podcast é uma delícia, porque conversar com uma amiga, a gente tem tanta coisa que vai lembrando, Sim, que foi a Elaine que me contou que o meu pai foi um dos fundadores da Icaso, e eu não exatamente, sabia, né, Elaine? exatamente. A instituição tem uma história importante, né, dentro do nosso município aqui.
E eu acho interessante quando a gente começa a pensar nas instituições como um todo no país, todo lugar que você vê, você pega lá no esporte, nós tivemos aí as Olimpíadas, e aí você vê os grandes atletas, eles saíram de onde? De um projeto social. E Uhum. aí vai ter agora, né, a luta lá essa menina que está se despontando aí no boxe, ela vem de onde? De um projeto social. Então, assim, as instituições, elas estão muito entremeadas ali na sociedade e, às vezes, a própria sociedade não se atenta para isso, né? Não se atenta que o nosso país, sem as instituições, já teria ido à falência. Muito bem colocado, e eu quero também reforçar isso e dizer que eu não gosto quando o brasileiro não acredita nas nossas instituições. As nossas instituições, elas funcionam e muito bem. Sim. Por favor, procure o Procon, procure qualquer outro órgão, qualquer outra instituição, que você vai ser muito bem atendido. Danusa, Verdade. você de arquiteta, de engenheira, como que surgiu a missão do Instituto Carrossel? Então, Guiné, eu falo que sempre falo quando as pessoas me perguntam, né, elas ficam muito impactadas, porque quando eu faço as palestras, elas sempre me perguntam se eu sou advogada, se eu sou da área da psicologia ou da educação. Associa com isso, Associam é. com isso, porque é como se, como estou na assistência social, é como se só essas, digamos assim, profissões pudessem fazer alguma coisa, né? Exato. E aí eu falo que eu sou uma cidadã que transformei a minha indignação em ação. Eu, Que maravilha essa frase, hein? é, É verdade. e eu sempre falo assim para as pessoas que a causa me escolheu. Não fui eu que escolhi a causa, né? A gente a vida vai mostrando os caminhos para gente, né? Eu me formei em arquitetura, fiz uma pós-graduação em iluminação. E dentro dessa pós-graduação existia um módulo que chamava Influência da Iluminação na Perícia Criminal. Eu achei muito interessante, porque eu não sabia o quanto a iluminação poderia influenciar num crime, né, num local de crime, por exemplo. E, inclusive, eu fiz a minha monografia nisso, e o professor desse módulo, ele me convidou para fazer uma pós-graduação em perícia criminal. E as pessoas sempre falam: "Não, mas você é arquiteta, o que que tem a ver?" Mas tem tudo a ver quando a gente, né, começa a perceber, que um caminho vai ligando a outro. Então, quando eu fiz essa perícia criminal, essa pós-graduação, um dos peritos criminais, eram 5 peritos, ele me convidou, porque a gente fazia muito trabalho junto, ele me convidou para estagiar na Polícia Civil, né. Na verdade, não existe um estágio na Polícia Civil, mas como eu estava sempre junto com ele nos trabalhos, eu participei de algumas perícias. E uma delas, que me deixou muito chocada, foi o caso que teve aqui em Uberlândia, um professor, aliás, um coordenador do curso da administração da universidade particular aqui de Uberlândia, Uhum. que ele abusava da enteada de 5 anos. E na época, isso foi em dezembro de 2007, a gente fez a perícia no computador. Então foi meu primeiro contato com pornografia infantil. E eu fiquei estarrecida, Com porque certeza. a gente não imagina que isso acontece. Mas, Danusa, eu queria voltar nesse momento da iluminação, Sim. né? Uhum. Porque a luz é que te trouxe Foi. outra luz, né? Do Exato. conhecimento. É, Que coisa muito interessante. interessante. E foi muito para A mim. nossa luz tá boa aqui do estúdio? É interessante, né, porque quando você pensa que a luz pode influenciar, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, uma fluorescente trifósforo, ela intensifica a cor do verde, do azul e do vermelho. Então, quando você vai no supermercado comprar uma maçã, uma alface, que você vê que ela tá vermelhinha, a carne tá vermelhinha, a alface tá verdinha, você chega em casa, você fala: "Gente, mas Parece que parece que não estava assim, peguei a errada. peguei errada". Então, assim, várias Que coisas que pode influenciar. interessante. Por Não, exemplo, e influencia. influencia totalmente, a iluminação pública. É um carro que, de repente, a polícia está atrás, de repente, no carro que foi roubado, aí passa: "Não, o carro é verde, tonalidade verde", mas a iluminação já mudou. Exato, Então, exato. assim, muitas coisas influenciam, até mesmo na hora que um perito vai analisar o cadáver.
porque a pessoa quando morre, a gente sabe mais ou menos, né, o horário que ela foi morta, justamente pelo dorso, né, pela cor do Uhum. quando o sangue desce. Então são várias coisas que me Não, eu levaram. poderia até acrescentar, porque eu trabalho no Teatro Municipal, né? A Uhum. força que a iluminação tem no Sim, palco, tem em demais. cada É, espetáculo, Elaine. iluminação Mas, cênica é lindo. olha, não tem palavra, Não tem Uhum. mesmo. É um não tem. profissional importantíssimo. Pode É, estar o ator mudo, é, mas acende uma luz, a plateia já É, sente e entende o que vem a seguir, né? exatamente. é um ator a mais, né? É um ator a mais. Sim. E aí, Danusa, o Instituto Carrossel, a definição, a criação, o surgimento disso, e por que o nome Carrossel? Sim, quando aconteceu esse episódio aí que eu fiz essa perícia, por coincidência, em 2008 veio a CPI da pedofilia, e junto com a CPI da pedofilia veio a primeira operação da Polícia Federal, chamada Operação Carrossel. Ela prendeu quadrilhas no mundo inteiro, que foi uma ação em conjunta com as outras polícias, né, do mundo inteiro. E ela prendeu, assim, muitas quadrilhas, né, de pedófilos. Então, chamada Operação Carrossel. E aí, eu pensei, bom, carrossel tem a ver com criança, né? Uhum. E já veio a Operação Carrossel, CPI da pedofilia. Eu falei assim, eu vou procurar saber aqui em Uberlândia o que que as pessoas fazem, né, para esse movimento, se tem alguém, se as pessoas falam sobre isso, porque até então a gente nem ouvia falar em pedofilia. E foi assim que surgiu o nome Instituto Carrossel. A gente não ouvia falar de muita coisa, como bullying, E sim, né? sim, A gente sofria, né, gozação quando era Uhum, criança, né? exatamente. Enchia o saco, fazia isso, fazia aquilo. Mas aí surge o nome bullying e que dá uma explicação bem abrangente, né, sim, Danusa? sim. E a gente acaba que, assim, quando eu comecei no Instituto Carrossel, eu até falo para a Elaine, eu comecei em 2008, 2009, só que o meu CNPJ mesmo, que eu consegui mesmo, tem mais ou menos uns 10 anos, porque é muito difícil compor uma diretoria, né, uma diretoria, principalmente para uma instituição dessa, Uhum. né. Olha, antes da gente continuar com o Cinebref e com o Instituto Carrossel, tem a amizade que une vocês Ah, duas, sim. né? E uma sabe do trabalho da outra, a outra sabe do trabalho de uma, e vocês também trabalham juntas, porque tanto o sindicato quanto o Instituto acabam precisando um do outro, Sim, né, Elaine? sim. É, É. e foi um bom encontro. Nós nos conhecemos por outras vias, né? Foi por um grupo de amigas, mas quando ela me contou da missão dela e do instituto, e eu já estava à presidência do sindicato, acabou que a gente falou sobre pontos comuns, né? Uhum. E como a meta do sindicato e a missão do sindicato é fortalecer as instituições, eu fui conversar com ela de que forma que nós poderíamos fortalecer o trabalho que ela fazia. Na época, até ela tinha uma intenção É, de ter uma casa de eu queria acolhimento, acolher a né? Queria criança, acolher queria essas cuidar crianças vítimas de de abuso. abuso, né? E eu disse a ela, olha, são dois caminhos, porque ou você trabalha na prevenção, ou Uhum. você trabalha no acolhimento. Nas duas coisas, é humanamente impossível, né? Porque você, quando ela, por exemplo, tem a possibilidade de, em qualquer lugar, e hoje em dia, principalmente com a rede social e todos os podcasts e os mecanismos, você pode atingir um público muito maior. Uhum. E porque eu acho que o que a pedofilia hoje precisa é justamente de apontamentos de direção. E aí? Você me adiantou, Prevenção. Elaine, Aham, porque as pessoas têm mania de dizer, falar assim, ah, isso no passado não existia. ah, Não, existia, gente. É Sempre porque existiu. ela acabou de dar o exemplo, não tinha celular, gente. Uhum. Não existia podcast, Não não tinha filmava. televisão, só tinha É. rádio, Guinei, né? no Bataclan, em Ilhéus, a forma como os homens escolhiam com quem iriam ficar era um molde de madeira e o pé desta candidata tinha que se encaixar lá. Mas ela, eu já vi, né, esse molde, já peguei em mãos, e ele era de no máximo número 33, 34. É.
Então, assim, já naquela época isso já estava estabelecido. É que não era denunciado, não era um crime, né? Eu acho que o mérito, se é que existe essa palavra, a gente poderia usar dessa forma, são as formas hoje de você punir, as formas de você denunciar e as formas de você divulgar e descobrir. Eu tô impressionado. É, Exatamente. Então, os veículos de comunicação são de fundamental importância sim, para a divulgação desses horrores sim, que ambas trabalham, né? sim. Exatamente. Porque a gente, as pessoas falam, sempre me perguntam nas palestras, aumentou o número de abusos ou aumentou o número de denúncias? Aumentaram o número de denúncias, na verdade. Porque hoje as pessoas conhecem mais, hoje o tempo todo é falado, hoje o tempo todo tem um vídeo, então as pessoas estão denunciando mais. E Uhum. como a Elaine falou também, hoje já é crime, crime hediondo em vários aspectos. A gente vê mudança no ECA, mudança nas leis, leis mais rígidas para a gente proteger as nossas crianças. Isso é muito importante, né? Isso fez com que isso se tornasse um assunto que não é mais um tabu, porque as pessoas não falavam disso. Danusa, vamos falar sobre essa questão do ato de denunciar. Uhum, Por isso que surgiu a denúncia anônima, né? sim. Porque muitas pessoas, não quero Uhum. aparecer, não. Aí tem aquelas frases antigas que a gente ouve desde criança, né? Em briga de marido e mulher, ninguém É, mete a colher. Mete a mete colher, sim. sim. Se você está ouvindo um vizinho batendo na Uhum. mulher, você faz o favor de denunciar, né, Elaine? Exatamente. Eu sempre falo Por que que você vai se ausentar? Você vai é, ficar conivente. a frase que eu uso muito lá no instituto é: quem cala consente, quem não denuncia também abusa. Porque eu não consigo conceber que alguém consegue dormir sabendo que uma criança está sendo estuprada ao lado. Eu também não sei saber. Sei. Que eu não dormiria. Exatamente. E é importante que a denúncia seja anônima, porque o abuso, ele é principalmente, total, mas principalmente de pessoas próximas. Se você não Intrafamiliar. Eu mantiver, soube disso. É, isso daí é que é lamentável, É né? dentro do dentro de núcleo casa. familiar, né? Não é um Exatamente. estranho. Não. Em Uberlândia, 60% dos casos de abuso sexual de criança e adolescente são dos pais. Dos pais. Não padrasto, não avô, não. Dos É pais. revoltante isso. 60% em Uberlândia. E hoje o NUAS Vidas, que atende as crianças, né, que sofreram a violência, física, inclusive, né, sexual física que eu falo, porque o abuso sexual não é só penetração, Isso, não é só físico, são em média 130 casos de criança por mês. É um Muito índice muito alto. alto. Isso porque muitos casos, né, a gente somente 10% dos casos são notificados. Pessoas não denunciam justamente por isso que a Elaine Vamos fazer um falou. pedido? Por favor, denuncie. Denuncie. Caso você saiba, né? É lógico que você não vai fazer denúncia que seja em verdade. Uhum. Procure saber se é verdade, faça a denúncia correta, você será protegido, né, Sim, eu Elaine? disse que exatamente. 100. E diz que 100? Eu disse que 100. Diz que É 100, anônimo. e você vai ajudar muita gente. Elaine, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que falam assim, o Cinebref, eu já ouvi falar do Cinebref, um sindicato muito bom, e outras pessoas nunca ouviram falar, Uhum. Sim, né? sim. De que maneira que essas pessoas podem, que logicamente está aí no rodapé do vídeo para entrar em contato, Certo. mas quem é que pode te procurar? Na verdade, uma coisa também que às vezes as pessoas pensam equivocadamente é que, não, na verdade eu não quero esse sindicato. Então, vamos lá, novamente, né, a questão legal. O sindicato é o único com competência para te representar, ainda que você não queira. Por quê? Porque nos é dado a competência de representação, e a representação é pelo seu CNPJ. Então, quando qualquer um abre um CNPJ, esse CNPJ já está ligado a uma categoria. E essa categoria já tem uma representação. Uhum. Ponto. Portanto, toda e qualquer instituição, ela está representada por esse sindicato. Agora, mais do que você querer ou deixar de querer, o importante é você se abrir para pensar. Eu sempre falo, inclusive falo isso do ponto de vista do empregado,
Eu fico pensando, um empregado que é contra um sindicato de empregados Uhum. é, no mínimo, um contrassenso. É. Porque dificilmente você vai achar um patrão inspirado todo ano de falar assim: olha, não, desta vez, agora, para este ano, eu pretendo vários benefícios e vários reajustes. Olha, eu vou fazer uma Vai. analogia disso aí, que tem muita gente que pergunta para mim, porque sabe que eu sou um grande carnavalesco, né? Falar, por que que toda escola de samba mostra escravidão? Gente, Porque mas por que que faz parte da mostra? nossa Porque história. faz parte da Nossa, nossa tá em história, tá ainda é recente, ainda né? recente. E que Aham. hoje ela é meio camuflada, né, Danusa? Né, Sim, Mascarada, Elaine? Ela é sim. meio mascarada, porque tem muita, tem muito patrão e patroa que não trata o empregado com Exatamente, dignidade. exatamente. E aí existe isso no mundo sindical. A forma como você tem de estabelecer aquilo que é justo entre as partes é você participando como empregado do seu sindicato e os patrões participando da parte patronal do seu lado. Por quê? Porque é o fruto desta negociação é que vai gerar as suas obrigações. Uhum. E a obrigação ela vai ser gerada para você, CNPJ de uma instituição, independente da sua participação. Sindicato é igualzinho reunião de condomínio. Você não foi, não, mas a pintura do prédio está lá para você pagar, Uhum. entende? Exatamente. Portanto, é um espaço a ser ocupado. E a sua ausência faz com que a maioria ganhe, Exatamente, Exatamente. né? né? E ainda que não seja a maioria, a sua omissão, alguém vai decidir por você, É. Exato, não é? vai te anular. Exatamente. Então a gente tenta fazer um trabalho de aproximação no sentido de prestar o serviço, porque eu acho que o trabalho do sindicato ele é muito de representação, de negociação com a parte laboral. Mas como o meu DNA, e aí, por consequência, o DNA do sindicato, ele vem desta luta contra uma dívida, desse assessoramento e orientação, então a gente tem um perfil sindical diferente, inclusive, da maioria dos sindicatos. Uhum. A gente trabalha no sentido da atendimento das necessidades. Porque as instituições, o Guinei, também é uma perspectiva diferente que a gente tem aqui nesse segmento, que normalmente, se você vai abrir uma padaria, é porque no mínimo você sabe alguma coisa de pão. Instituição não. É. Instituição, ela sabe do problema. Então, a Danusa, por exemplo, quando criou o Instituto Carrossel, ela criou para poder fazer um trabalho de combate à exploração A- É, sexual de no crianças e problema. adolescentes. É, Se aprende no é. exercício. É Mas de isso? gestão, De de gestão, não. administração, nunca Não. soube. E aí vem os problemas, porque É, aí você tem um estatuto que não é atualizado em conformidade com o Código é. Civil, Cada Você tem um caso é um aí caso. você CNPJ. tem um CNPJ inadequado, com a característica dele errada, e aí você vai apresentar um projeto de captação de recursos, e a empresa que vai te financiar vira e fala, não, mas eu não vou financiar isso aqui, mas isso aqui, como eu sou Instituto Carrossel, pois é, mas olha lá no seu CNPJ. Aí vai lá no CNPJ, tem Tá uma tudo coisa errado. totalmente diferente, porque o contador também não tinha conhecimento, e assim são as instituições, É. entende? E vocês vão aprendendo com esse ir e vir, né, Danusa? Sim, com certeza. Eu aprendi muito, né? Tanto que hoje as pessoas até falam para mim: não, você largou sua profissão. Eu não sou mais arquiteta, não sou mais engenheira, assumi a diretoria do Cinebref Minas. Pois é, são perguntas assim que a É. gente não consegue responder, né, Então eu Danusa? falo que eles que me escolheram, porque e, assim, os caminhos vão se moldando e quando a gente vê, a gente está dentro e não consegue sair mais. Como pessoas físicas, como que vocês se veem à frente desse sindicato e desse instituto como pessoa física? Dói, machuca, na hora que vocês chegam em casa, vocês veem o que vocês fizeram e também as conquistas, né, as Sim, vitórias, sim. obviamente. Você sabe que é um Conta esse processo pedacinho aí. É um processo interessante. Em 2007, eu ainda atuava na prefeitura, na Secretaria de Educação, quando a lei do Fundeb foi aprovada, foi sancionada. A lei do Fundeb ela veio para criar na educação uma nova perspectiva de financiamento da educação básica, e não só do ensino fundamental, como era anteriormente, que era o Fundef. E a educação básica, a própria lei da LDB já tinha preconizado que a educação infantil ela era educação. Por que que eu estou dizendo isso desta forma? Porque a educação infantil ela sempre teve dentro da assistência. Ou seja, as crianças que ficavam em creche,
era creche, e aí muitos falavam depós de criança, não sei se você já ouviu essa expressão. E Já. aí, ao invés de professor, era pajem, É. cuidador, monitor, um punhado de apelido para aquele que É, ficava ali à na frente, minha né? casa, o meu pai e minha mãe não deixavam a gente chamar nenhum professor e professora de tia. De tia, Uhum. Falava, também de tia é escola. irmã Aham. do seu pai, é É, irmã da sua mãe. A professora é mestre. exatamente. Até porque para ser tia não tem que formar em nada, Não você é? sabe. É só É nascer, só né? Só nascer o nascer, menino de lá, é. né? E aí foi muito importante isso, porque na época eu já estava à frente do sindicato, eu estava acompanhando dentro da educação esse processo da lei do Fundeb, e o que aconteceu naquele momento? As prefeituras tinham que habilitar as creches que vinham da assistência social para a educação. Mas elas vieram da assistência social em casas alugadas, cedidas, barracões, era os clubes de mãe que se transformaram em creche. Sabe? Era essa a estrutura que existia. Por quê? Porque não tinha dinheiro para a educação infantil. Aí quando falou em dinheiro, não, então agora vamos ter dinheiro, então agora você tem que vir, mas com a estrutura montada. Como estrutura montada, se você era uma casa cedida, né? Você não teve estrutura, ninguém investiu em você para isso. E outra, as creches na assistência sempre atenderam de graça todas as crianças, período integral. Agora, na educação, novamente de graça, né? E aí, naquele momento, as creches começaram a ser desclassificadas. Aqui em Uberlândia, das 33 que existiam na época, 11 iam ser fechadas. Uhum. Aí eu fiquei louca com isso. Eu falei, não, vou discutir isso lá em Brasília com o ministro da Educação. Na época, um deputado da nossa cidade marcou para mim, né, uma entrevista com o ministro da Educação. E eu peguei, fui lá para falar assim, escuta, as creches vão fechar. Ele falou, não acredito, acho que assim, isso é só lá em Minas. Eu falei, não, deixa eu te contar, está Isso acontecendo é isso no Brasil fato. inteiro, é fato. E aí, naquele momento, foi importante, nós conseguimos que a lei fosse alterada e as creches puderam ter o investimento do Fundeb para reforma, construção, para que elas se adequassem. Isso foi a primeira conquista. Depois disso, novamente, lá vem outra proposta de governo de que as creches teriam seus projetos de parceria cancelados em 2018. E aí lá fui eu novamente dentro do ministério para poder falar sobre esse absurdo e novamente nós alteramos a lei. E a lei então disse que enquanto o Estado não der conta de toda a demanda, as instituições vão receber recursos. E isto é o papel do sindicato, esse é o mérito do sindicato. Assim como outros tantos projetos de lei, que Uhum. nós temos alguns que estão tramitando lá dentro do Congresso, outros que a gente já teve êxito e já viraram lei. E isso a gente só consegue ouvindo o clamor das instituições, né? Então, assim, qual é o problema? Qual é a necessidade? E aí a gente se comporta como sindicato igualzinho uma instituição, que Imagino. para resolver um problema, a gente vai e trabalha aquele problema. As instituições fazem do mesmo jeito. Eu acho isso uma maravilha pelo fato de que eu lido com fatos, eu não lido com opiniões. Isso é jornalismo. E dentro do jornalismo, a gente tem que agradecer não só a sua audiência, mas a Ferreira Segantini, agradecer também a Marisa Caramella, bem casados. Quer dizer, é muita gente que a gente tem que agradecer pelo fato de que o trabalho dessas duas mulheres aqui, gente, vai criando uma onda assim que você imagina. Nossa, bom, primeiro eu sei que vocês trabalham muito, né? Graças a Deus. E 24 horas, porque não é só lá no sindicato, não é Não. só lá no instituto. Em casa você está pensando aquilo, olha, amanhã eu vou fazer tal coisa, não é isso? Sim, Exatamente. E as demandas, né? E aí claro. já tem uma audiência pública em Santa Catarina para discutir uma outra situação das associações de proteção veicular, que estão sendo agora regulamentadas com a lei que veio para poder tratar da diferença da proteção veicular com os seguros de automóveis, né? E seguros de modo geral pela SUSEP, Uhum. que também somos nós que representamos essas associações. Então, já teve uma audiência pública em Goiás, agora vai ter uma em Santa Catarina, e assim vai espalhando no Brasil inteiro, e a gente precisa comparecer, estar junto, falar em nome, mas aquilo que elas precisam que seja dito, e não aquilo que a gente dá na telha de dizer, Ah, né? mas você deu uma deixa aí, porque tem muito leitor e telespectador
que quer que eu escreva o que ele quer ler e quer que eu fale o que ele quer ouvir. Não, eu vou falar a minha opinião. Hum, Eu vou escrever a minha opinião, pelo fato de que pode não ser a sua opinião, pode não ser a melhor opinião, mas é a minha opinião. E dentro disso a gente tem esse individualismo. A gente trabalha em coletividade, sim, mas você é um ser, você é um indivíduo, né, Danusa? sim, Dentro dessa questão de indivíduo, você tem que dar muita atenção para cada pessoa que chega pedindo socorro, que eu sim, posso dizer, não é? sim. Danusa, eu falo assim que Danusa, enquanto CPF, mudou muito de uns tempos para Acredito, cá, porque acredito. desses anos para cá, né? O Instituto Carrossel influenciou muito a minha vida pessoal. Eu não tive filhos, não quis ter, porque eu falo muito para as pessoas, até brincam, eu sou louca mesmo, porque eu não confio em ninguém. Eu vi muitos vídeos, porque as pessoas chegam até mim para denunciar e me mandavam muitos vídeos. E eu ficava assim, uma semana sem dormir, ou eu dormia de luz acesa, eu, Que assim, coisa. demorou muito tempo, porque eu me capacitei para estar no Instituto Carrossel. Eu fiz curso no ECA, eu fiz curso com Conselho Tutelar. Eu simplesmente não saí fazendo palestra, né? Eu me capacitei para isso, que é uma coisa muito importante que hoje a gente luta dentro do sindicato, é para as instituições capacitarem, porque senão ela não dá conta de levar. E para cuidar, às vezes, da minha sanidade, da minha saúde mental, eu Uhum. afastava de tempos em tempos, porque é muito pesado, né? A gente vê, por exemplo, tenho muitos casos aí de, por exemplo, policiais federais que lidam com, que vê vídeo, às vezes eu tenho que assistir um vídeo de pornografia infantil 50 vezes, para ver se acha a camisa, o nome que tá, o quadro, para ver se encontra o pedófilo. Eles ficam 6 meses de licença, têm que fazer Porque é terapia. vital isso, né? Não tem como, é difícil, né? E as pessoas até quando falam muito em denúncia, que a polícia não faz nada, mas é muito difícil. Você pensar, por exemplo, em 2018 aqui em Uberlândia, foi feita uma operação da Polícia Federal também, que foi pego o pedófilo número um, foi o pedófilo de Uberlândia, ele com 26 anos, 750 mil arquivos de pornografia infantil. É A muita polícia demorou coisa. 10 horas para fazer download. Agora pensa assistir um vídeo por um para detectar a criança que foi abusada. Esse Então, policial, ele precisa Está ser em é, cuidado. flagrante. é, Ele precisa ser é. cuidado também. Então, por isso que eu falo que muda muito a vida da gente, né? A gente, porque mulheres, muitas mulheres que vêm até mim, que completam a idade de 30, 40, 50 anos, que vêm falar comigo, nossa, eu nunca falei sobre isso, mas eu também sofri abuso. Eu vou até pedir para as autoridades competentes que deem os honorários correspondentes ao trabalho da polícia, para que vocês parem de dizer sempre que é culpa da polícia porque ganha mal. Não, ela está sofrendo muito, né, Sim, Danusa, né, sim. Elaine? E o efetivo é Verdade. pouco, né? Nós É, temos poucos policiais. Ainda tem isso. Olha, eu queria que vocês passassem para aquele lado do suicídio, Ah, sim, porque é muita gente, né? é. E aumentou muito, né? muito. Eu acho até que a gente tem que pegar um gancho daquilo que você trouxe mais cedo, da questão do bullying. E muita gente hoje desmerece o bullying. Uhum, Também aumentou. Ah, porque antigamente não era assim. A diferença do bullying e da gozação que a gente fazia uhum. é o Só mudou, sofrimento. não, só mudou o nome. Não, e na verdade é que se não te causa sofrimento, não é bullying. É, Então, não importa o que seja, não importa se é um apelido, não importa se é você ser assediado no final da aula, se você apanhava quando você estava caminhando para sua casa. Uhum. Se isso não te causa sofrimento, então não é bullying. é. Porque o que as pessoas confundem é aquele apelido, né, despretensioso e que a própria pessoa estava ali por dentro disso. Então, assim, o não sofrimento é o que difere. E, na verdade, hoje em dia, o nível de bullying ele está desenfreado, porque você faz bullying através de todos os mecanismos. Então, assim, a rede social virou uma, um período, uma terra fértil de bullying, né?
E aí você vê como é que hoje De está falta de se... respeito, de Sim, educação, de sim, muita coisa que você tem coragem só porque você está atrás de uma tela. atrás de uma Porque tela. na frente. E às vezes atrás de uma tela com uma figura que não é você. Uhum. Através de um personagem, Fake. né, fake, Uhum. e ali você envolve essa criança e esse adolescente, às vezes até com cenas de pornografia, ou com ela se expondo do seu físico e etc. E aí ali começa as grandes questões, Antes de eu né? chamar um vídeo, eu queria pedir para os pais conversarem mais com seus filhos, que os filhos também não tenham vergonha de conversar com os pais, que haja harmonia dentro de casa, né, Danusa? Diálogo. Comunicação, diálogo, para que tudo seja resolvido ali na conversa, na comunicação, porque tudo tem solução, não é mesmo? E o olhar, né? Você ter um olhar para além daquilo que você vê. Porque às vezes a criança, o adolescente, ele apresenta sinais de que está Sim. sofrendo bullying e você às vezes não É só observar. é observação. Trabalho de A observação. nossa entrevistada anterior, a Heloísa Fernandes, por sinal, muito obrigado pela audiência, porque bombou. Ela foi uma das fundadoras do Hospital do Câncer. E muitas pessoas vão fazer caridade, e eu prefiro dizer solidariedade, Uhum. né? Porque caridade parece que vem de cima para baixo, né? E solidariedade está É, aqui, ó, de Todo igual para mundo igual, como se a gente fosse né? superior, Exatamente. e não Então, somos. sejamos solidários, né? Uhum. E, vamos ajudar. Tá, vamos ajudar. Ah, não precisa ajudar o Hospital do Câncer, não, porque isso que já já é tem. muito ajudar. Não, gente, tem a manutenção. Nossa, tem Vamos ajudar É muito o ajudar porque é Cinebref. muito Não, o procurado, né? Cinebref é muito falado. Uhum. Não, o Cinebref tem que se manter. Tem. O Instituto Carrossel tem que se manter. A manutenção, subir é fácil, né, Elaine? Verdade. Aparecer é fácil. Agora, ter a harmonia É, da manutenção é que é difícil. manter é Eu difícil. quero chamar agora um vídeo da minha amiga e psicóloga, doutora Thaís Uhum. Clemente. Roda o VT. É numa manhã que você vai conhecer lugares lindos, ver o sol se pôr como se fosse uma pintura no céu, comer aquela comida que ficará para sempre na sua memória, ouvir aquela música que te fará ter vontade de dançar em público. Se você ficar, terá a oportunidade de abraçar aquela pessoa que esperou a vida inteira para ser abraçada por você. Poderá rir alto, se apaixonar, ter seu coração partido, se apaixonar de novo, encontrar sua vocação, encontrar o seu verdadeiro lugar. Tudo fará sentido. Você poderá deitar na grama, sentir o calor do sol bater no seu rosto, o vento bater nos seus cabelos. E nesse momento, sentir gratidão. Gratidão por ter ficado. Se você ficar, você vai vencer todos os seus demônios. E terão momentos difíceis também. Terão decepções, dor, arrependimentos, erros, momentos onde você se perguntará se você dará conta. E aí você vai lembrar de todo o inferno que você viveu para chegar até aqui e saberá que ficará tudo bem. Saberá que existirá sempre uma manhã te esperando, uma manhã para você descansar, para você dançar, para você sonhar. E eu estou aqui simplesmente como alguém que enxerga algo que hoje você não consegue enxergar. Um futuro que será muito melhor se você estiver nele. Então, te faço um pedido, um desafio, um convite. Fique, aguente, lute, você é amado, confie em mim, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Olha, você como milha, né, Elaine, você como também pessoa que é testemunha ocular, né, desse assunto. Eu mudei até o tom de voz, você viu? A Thaís foi perfeita É, nesse vídeo. Thaís, muito obrigado, viu, Thaís? Parabéns. parabéns. Vamos falar sobre esse horror? Porque Vamos. muita gente fala covarde, é corajoso. As pessoas ficam querendo procurar algum motivo porque a pessoa tentou o suicídio ou porque ela conseguiu, né? Então, o diálogo, a comunicação, de novo, é que faz com que nada disso aconteça, né? Dificilmente eu penso que você chega num ato deste sem antes ter buscado alternativas.
né? Isso é o meu olhar, Eu né? olho também assim, E companhia também, se você sozinho fica mais propenso, se você tiver alguém do seu é lado. verdade. Eu acho que, inclusive, você pode ver que as instituições que trabalham muito na prevenção do suicídio, elas vêm com essa proposta, né? É uma palavra. E uma palavra que Um às vezes olhar muda tudo. Um sorriso, um Uhum. olhar, um muda, abraço, e né? muda. Só de você dizer eu estou aqui, como se diz, você não está sozinho. Que Eu acho que importante. o grande lance é esse, é a pessoa achar que não tem outra alternativa e por isso essa fica sendo a única. Eu poderia dizer que a pessoa ela chega a esse ponto para acabar com a dor que ela está sentindo, é isso? É interessante você falar isso, porque quando eu fazia perícia, que eu atuei como perita aqui, o que eu mais fazia era casos de suicídios aqui em Uberlândia. E uma coisa eu aprendi, que a pessoa quer acabar com a dor física, não é com a vida. Ela não quer É o acabar que com a com vida. o que ela está É a dor sentindo, né? física, porque é uma dor tão grande que chega a doer o peito. E ela não suporta essa dor. E é muito sério, porque ninguém, quando tira a vida, tira de uma hora para outra, é um processo. E esse processo precisa ser muito bem visto pela Danusa, família. você foi precisa É. pelo fato de que a gente vê muitos casos, né, que um dia antes do suicídio, a pessoa estava numa festa, Sim. estava tudo bem com ela. Uhum. Então, E na assim, maioria dos casos do suicídio, desculpa te não, interromper, a família fica: "Meu Deus, eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Eu não Não esperava". deixou nada Não de escrito. é, Ó, sabe, então, é um processo que precisa ser visto, que precisa ser observado. Uma das coisas das minhas palestras para professores, educadores nas escolas, é sobre isso, o olhar do professor, porque a criança abusada, ela muda o comportamento. Então é ali que começa a olhar, é ali que começa a detectar os sinais, uhum. né, e depois porque aí com o tempo vem a criança se mutilando, a criança começou a se mutilar, tem que Da observar. Danusa, antes da mutilação, a gente pode fazer como a Elaine disse, da importância da observação, Sim. porque ela muda até a alimentação, Não, ela muda fica o inapetente, jeito de vestir. o jeito de Exatamente. vestir, o Uhum. O comportamento, o comportamento, gestual, vai mudando tudo. isso. É o que eu sempre falo, a criança não fala pela boca, mas ela fala através de sinais, do comportamento. Várias vezes que eu dou palestra nas escolas, é de 2 a 3 crianças que vêm fazer denúncia. Tem criança que na minha palestra sai chorando, tem criança que desmaia. E, assim, como eu converso antes com as professoras, e eu já tenho um olhar, e eu já vejo, observo muitas crianças, eu já vou olhando a criança, olho para a professora, para ela ver que aquela criança já não está normal. Elas ficam suando, elas ficam inquietas, tem umas que colocam capuz, tem umas que se esconde. Então, assim, esses são os sinais de que alguma coisa está errada. E não é tão difícil ser detectado, Não, né? não. É É porque muito visível, né? a gente também está no mundo meio corrido demais. Egoísta. E a gente passa por cima, né? Deixa passar. As coisas viram parte da paisagem. Eu acho que isso é o grande problema. Elaine, eu quero trazer um problema da falta de compreensão, porque eu lido na área da arte, da cultura, do teatro, né? E muitas pessoas parece que não querem entender a importância e também a eficácia da Lei Rouanet. No Hum, seu caso, como uma sindicalista, né? A importância de um sindicato. Por uhum, favor, fique à vontade. tá certo. Olha, o sindicato, ele é o único que pode falar por você em qualquer instância. Portanto, você precisa fortalecer esse sindicato para que ele fale aquilo que você precisa que seja dito. No caso das leis de renúncia, né, que é o caso da Lei Rouanet, que é o caso da lei de renúncia fiscal do imposto de renda para a criança, para o idoso, existe um mau pensamento em relação a estas utilizações e que, na verdade, as exceções viram regra e as pessoas acabam combatendo aquilo que vem ao encontro do que a Olha o gente que você precisa. acabou a exceção vira Uhum. A regra. exceção vira regra, Esse é o nosso problema. né? Porque a Lei Rouanet, ela é uma excelente estratégia, tanto para a empresa que faz a renúncia, né, que destina o recurso, quanto para quem capta esse recurso para levar
a cultura Dos dois lados. para onde precisa. Mão dupla. Mão dupla, exatamente. Aí vem aquela questão. Como você disse agora mesmo, se alguém faz mau uso disso, denuncie. Uhum. Exato. Porque nós não podemos derrubar uma conquista, porque a Lei Rouanet foi uma conquista, Foi. assim como a Aldir lei. Blanc, Paulo Gustavo e Exato. tantas outras que Outras. existem, E nós né? precisamos Até por falar nisso, fortalecer isso. vocês conseguiram uma emenda parlamentar recentemente, não foi isso? Foi porque nós tínhamos uma determinação legal que as instituições não poderiam captar recursos junto às empresas. Por que eu digo isso e a importância disso? Porque nós temos aqui em Uberlândia, por exemplo, grandes empresas que querem destinar recursos do imposto de renda, porém elas querem que seja para uma instituição que ela saiba que vai fazer algo com aquele recurso que vai impactar na comunidade. Uhum. Quem é que vai poder explicar sobre isso? A própria instituição. Então existe, e aí existiu um impedimento legal para isso. E nós tivemos que apoiar um projeto de lei dentro do Congresso para que ele pudesse tramitar, e a gente acompanhou desde a Câmara até o Senado. E para você ter uma noção da importância disso, é que em 8 meses foi apreciado na Câmara, apreciado no Senado, votado e sancionado pelo presidente. Para quê? Para que as instituições possam captar recursos. E aí eu te pergunto, quem é que perdeu com isso? Ninguém. Para a instituição é bom, para a comunidade é bom, para a empresa é bom, para o próprio conselho, porque é para onde, por onde, porque não é uma empresa pegando dinheiro e dando na mão da instituição. Mas tem um grupo que perde, aquele grupo que mete o pau, Mas você sabe que o grupo que mete o pau, ele perde sempre, né? porque ele perde, inclusive, tempo. Porque primeiro que ele não sabe do que ele está falando, Exato. né? Já começa por aí, Normalmente é assim, né? né? Normalmente é assim. Então, as pessoas que estão nessa situação, tanto do Instituto Carrossel quanto da Cinebref, por favor, caso vocês queiram ir naquelas condição homeopática, procure o seu superior, o seu professor, o seu pai, o seu advogado, se informe como que o Cinebref pode ser útil, como que o Instituto Carrossel pode ser útil, ou então vá direto até vocês, né? Sim, Com sim, certeza. claro. Eu costumo sempre dizer, né? Se você quer somente falar sobre o assunto, aí você fala isso em qualquer lugar. Aí você fala na rede social, no barzinho, numa reunião de amigos. Agora, se você quer realmente entender, vai na fonte, né? Porque não tem ninguém que possa entender melhor de sindicato do que o próprio sindicato. Exato. De Instituto Carrossel como o próprio Carrossel e assim por diante, né? A gente precisa respeitar as fontes. Não. E vocês do jornalismo Nossa! sabem bem do que eu estou falando, Você né? sabe, Elaine, que você tocou. Olha, primeiro que eu sou muito ajudado pelos meus entrevistados, sabe? Eles te dão a deixa. Exatamente. Então, essa questão da fonte, você sabe que a gente tem um juramento quando faz jornalismo, né? Primeiro, de ser fiel à veracidade dos fatos, né? E caso você não tenha certeza, você tem que ir em campo fazer pesquisa para saber se aquilo é verdade. Você não está procurando uma segunda ou uma terceira versão. Sim. Você vai procurar a verdade. verdade. E a verdade incomoda muita gente, né? Exatamente. E ela dá trabalho, né? Dá. É muito mais fácil você achar. É porque É muito mais fácil você divulgar o que você acha, né? Ao invés de buscar a fonte. E a verdade acaba não sendo um achismo, né? É um fato. Você fala com propriedade e tem argumento. E também, quando você sabe da verdade, você tem que tomar posição. E às vezes eu acho que é isso que as pessoas De novo, hein? não querem tomar posição ou mudar de opinião, Olha, daqui uns dias eu não vou né? falar nada, sabe? Porque ela acabou de me dar outro gancho. O posicionamento. As pessoas precisam se posicionar em todos os nichos do mercado, em todos os setores, para a gente saber quem é você. A gente não está falando, por exemplo, política, né? Que hoje em dia está muito Uhum. difícil falar de Sim, tá política, muito né? Não é que não se pode falar de política, não. Deve-se falar de política, deve-se falar de religião, deve-se falar de time de futebol, Sim. porque são paixões. Quando não são paixões, são coisas que as pessoas falam: ah, não vou falar de credo, de crença. Não, gente, você tem uma, a outra tem Sim. outra. Não. E tá Vamos- tudo certo. Não, e é na divergência que a gente tem que ter sabedoria para ter diálogo, porque na concordância é muito fácil a gente conversar, né? Sim.
Mas eu tenho uma frase que eu repito, né? Porque não é minha, é uma máxima, que é, o fanatismo e a inteligência não habitam o mesmo cérebro, né? Então, assim, existem pessoas onde você não consegue diálogo. Porque, Extremo. né, o extremo, e aí é o extremo em qualquer área. Em No qualquer área. futebol, na religião, Na sobre política, mulher, sobre O nome já qualquer... diz, né? Extremista. Exatamente. O extremo não consegue diálogo. Mas a gente precisa falar na questão política. Eu fico boba de ver alguém, às vezes, não dar notícia das coisas que acontecem. Eu, E aí eu- não dá é, notícia, sabe por quê? Não, porque eu parei de seguir TV aberta. Deixa eu te falar. Se você não está vendo a TV aberta, você está Ok. vendo os jornais onde? Porque exato. algum lugar, porque você não pode ficar só vendo série, meu querido. Isso não tem mérito nenhum e não tem demérito às séries. Mas você precisa Exato. acompanhar o que acontece na Pode assistir a sua política. Netflix sem problema nenhum, Exatamente. mas você tem que ter outros Você tem que argumentos. acompanhar. Então, assim, morreu o rapaz assassinado, você tem que saber. Você tem que dar notícia. Ó, já foi preso o assassino. Você tem que saber quem era o assassino, né? Em que circunstâncias se deu aquilo ali. E aí o Felca faz aquela denúncia toda e tem gente que não sabe quem é o Felca. Mas, gente, aqui, você não concordar com o Felca, você não gostar do Felca, você É não uma seguir o coisa, Felca, né? ok. Mas você não saber que o Felca existe, aquilo que tudo que aconteceu, E, não no- e pode. sobre as fontes, nós temos, olha, você pode jogar no Google, Sim. que o Uhum. Google vai te dar todas as informações sobre o Cinebref e o Instituto Carrossel. Se não for o Google, eu estou gostando muito do chat GPT. Tudo bem, vai Uhum. lá que ele vai conversar com você de igual para igual É. e vai te esclarecer todas as dúvidas, né, Danusa? Sim. É só querer. A informação é necessária. Isso. Ela Você está à tocou, disposição, né? você tocou num ponto certo, porque as pessoas me perguntam como acabar com a pedofilia? Ah, é prender pedófilo, é matar pedófilo? Não, gente. É evitar que o abuso aconteça, é a prevenção. E qual que é a melhor forma da prevenção? A informação. E a partir do momento que a gente sabe, não tem como você não ver. Não tem como você, como tem lá, Desver. desver a figurinha lá. Não tem como desver. Por quê? Porque quando a informação ninguém te tira. As pessoas podem te tirar tudo. Informação ninguém te tira. Conhecimento ninguém tira de você. Eu sei. Olha, eu queria falar com vocês a respeito sobre uma última mensagem e para o nosso pessoal do YouTube que está ligadinho, né? Que o Uhum. programa não está só em Uberlândia, está no mundo inteiro, né? Ai, Esta é a sorte Né? das é. redes Que sociais, né? maravilha, né? Então, por favor, Danusa Biasi, muito obrigado, Eu querida. que Eu agradeço. falei para você que ia acabar rápido, não falei? Muito rápido. Meu Deus. Então, que você faça o seu clamor, a sua mensagem, o seu pedido. Essa câmera aqui. Ah, sim. Bom, eu queria muito pedir que as pessoas, né, se informassem mais sobre o que é o abuso sexual infantil e denunciassem. E muita gente chega às vezes para mim e fala: olha, eu não denuncio porque nada acontece. É demorado, é difícil, é como eu falei que a gente não tem muito efetivo, as nossas leis são lentas, existem muitas complicações, mas isso não pode te impedir de denunciar. Então, eu quero aqui pedir a todos e denuncie. Diz que 100 é anônimo, não precisa ser só anônimo. Hoje em dia a gente tem a polícia, o Ministério Público, delegacias da infância, tem várias formas de denunciar. Eu estou à disposição de todos vocês, os meus contatos estão aí. Eu sempre dou palestra em escolas, para professores, para crianças, para adolescentes, para pais, em igrejas, em qualquer lugar. Então, eu fico à disposição aqui para quem quiser, né, e se inteirar mais desse assunto. E, por favor, olhem suas crianças dentro de casa. E essa disponibilidade é que traz o acolhimento, né? Sim, é. Elaine, por favor. O meu recado, Guinei, primeiro para a gente quebrar o preconceito e entender que o sindicato ele vem para poder fortalecer o segmento, ele vem para representar e a gente procura fazer isso da melhor forma possível. É uma categoria diferente, nós não temos donos de instituições, portanto, a gente tem representantes que estão lá tentando fazer o melhor
para que uma missão que ele adotou seja cumprida, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. E por isso o sindicato ele é tão cativante, porque a gente consegue fazer o trabalho sindical, a gente negocia as convenções coletivas com os sindicatos de empregados, mas principalmente a gente fortalece uma instituição que faz o bem para a sociedade, e com isso a gente também recebe o reflexo. Portanto, eu penso que é aliar o trabalho de um sindicato com aquilo que vai ser bom para a comunidade como um todo. E aí eu gostaria muito que as instituições que estiverem nos escutando, elas possam se aliar a nós, entender que nós somos os representantes e que um sindicato forte fortalece uma categoria e juntos nós somos mais fortes. Ah, lógico, a união sempre faz a força. É. Eu queria completar dizendo que para mim é um orgulho ser amigo de vocês, duas mulheres tão bem-sucedidas nas suas áreas e que fazem tão bem para a comunidade, porque a gente está aqui para isso, né? Para compartilhar o nosso conhecimento e fazer com que aqueles horrores sejam minimizados, né? E dentro dessa questão, mais uma vez trazer a Thaís Clemente aqui, não pense nessa questão, nem passe pela sua cabeça. Procure alguém para que isso não aconteça com você. Eu nem vou falar o nome, porque já sabe qual que é. Mas não faça isso, porque tem a hora de eu ser chamado, dela ser chamada, de você, de todos nós. E você querer abreviar isso, depois dessa passagem, não vai ser muito bom não, né? E viver é tão bom, né? Exatamente. Quero agradecer a Ferreira Segantini, a sua audiência, e a Caramela Bem Casados, que aqui, no caso, é bem-sucedido. Né? E são duas mulheres Oh, meu Deus! bem-sucedidas. Ai, que Ai, lindo! gente, eu amo bem casado. Olha Que só, lindo. que Mostra para a câmera capricho! aqui, por Gente, olha favor. que Olha que lindo, amei, capricho, que gente. capricho. Tem até um HB aqui por cima. Olha, Marisa, obrigada. muito Vai ser um obrigada. prazer. Obrigada, Marisa, obrigado, Guinei, Por nada. Obrigado, viu? Guinei. Muito É uma obrigado a honra. vocês. Estou muito feliz, Eu muito também estou. orgulhoso, Nós né? também. E estou até emocionado. Muito obrigado. Obrigado, amor. Pode contar com a gente. Eu sei. E que vocês contem também, tanto com o Cinebref quanto com o Instituto Carrossel. A você, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Quero agradecer também a minha equipe, através do meu diretor Francisco Júnior e da Cronelli Estúdios e Produções. Até a próxima semana.